Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E a nossa devoção por Nossa Senhora Aparecida precisa crescer cada vez mais. Às vezes é muito superficial a devoção, não é? E em que consiste uma devoção verdadeira, essencial, que não fica só na superfície, né? E consiste basicamente em três coisas. Em primeiro lugar, conhecer. Então, para sermos devotos de Nossa Senhora Aparecida, precisamos também ser um pouco curiosos e conhecer a história de como a imagem foi encontrada no Rio Paraíba do Sul. Vale a pena. Em segundo lugar, para nós sermos bons devotos de Nossa Senhora, nós temos que imitar as suas virtudes. De algum modo também, existe uma linguagem e uma comunicação no modo como Nossa Senhora quis manifestar-se ao Brasil. E nessa linguagem da Virgem, existem virtudes que nós podemos imitar. E em terceiro lugar, ser devoto é invocar. Ou seja, no momento da dificuldade, no momento da necessidade, precisamos invocar a Virgem, Nossa Senhora. Ter sempre nos lábios a sua invocação, confiante de que ela não nos desamparará. Isso é ser um devoto verdadeiro. A devoção verdadeira é isso. E como foi então que aconteceu esse achado, da imagem de Nossa Senhora, que se fez milagrosa nesses 3 séculos em que ela já é venerada pelo povo brasileiro? Vamos começar antes mesmo do encontro dessa imagem, Desde o início, quando Portugal se tornou independente da Espanha, se tornou uma nação, Portugal sempre teve como padroeira a Imaculada Conceição. Esse é um traço histórico muito interessante. Se vocês olharem as pinturas dos primeiros reis de Portugal, vocês vão notar que eles nunca têm a coroa na sua cabeça. Os retratos oficiais dos reis, a coroa não está na cabeça deles. Por quê? Está sempre numa mesinha do lado, a coroa. Porque desde o início do reino de Portugal eles diziam: esta coroa é da Imaculada. Não é do rei nem da rainha, é da Imaculada Conceição. E os reis, quando subiam ao trono, faziam um juramento de defender até o sangue o dogma da Imaculada Conceição. Tanto assim que no século XVII, em 1646, Portugal foi solenemente consagrado à Imaculada Conceição. Lembra que nessa época, Brasil já fazia parte de Portugal. Era parte do Reino Unido de Portugal, Então, de quebra, podemos dizer, Brasil também foi consagrado à Imaculada já no século XVII, 1646. E é claro, com uma consagração nacional, a devoção à Imaculada Conceição se espalhou muito. E provavelmente muitas famílias e muitas igrejas foram construídas em honra da Imaculada Conceição. Uma coisa interessante da nossa diocese de Nova Friburgo, Quando a diocese foi criada, na década de 60, São João XXIII, que era o Papa da época, quis dar à nossa diocese de Nova Friburgo Nossa Senhora da Conceição como sua padroeira principal. Porque já havia aqui, naquela época, muitas igrejas dedicadas à Imaculada Conceição. Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Duas Barras, Sumidouro, Cachoeiras de Macacu, municípios da nossa diocese dedicados à Imaculada Conceição. E tudo fruto dessa primeira consagração, lá do século XVII. No século seguinte, alguns anos depois, em 1717, foi quando alguns pescadores que receberam a encomenda de fazer uma pescaria mais generosa, digamos assim, para receber a visita de um político da época, na freguesia de Guaratinguetá, alguns pescadores passaram toda a noite tentando justamente pescar no Rio Paraíba do Sul, que naquela época devia ter muito mais peixes do que hoje, com certeza, para satisfazer aquela necessidade e, logicamente, para ganharem o seu pão de cada dia. E durante a noite inteira não pescaram nada. 3 pescadores não conseguiram. No início do dia, no alvorecer, que já, quem sabe que de pesca sabe que não é exatamente a melhor hora para se pescar, No início do dia eles lançaram mais uma vez a rede, e aí foi o início do sinal de Nossa Senhora.
Primeiro a rede veio com o corpo de uma imagem de barro, com as mãos postas, que já apontava a ser o corpo de uma imagem de Nossa Senhora, mas estava sem a cabeça. Outra vez jogaram a rede, e aí já começa um sinal, porque a primeira pode ser uma coincidência, mas da segunda vez, pescar a cabeça daquela imagem, aí já tem algo diferente. Pescaram então a cabecinha da imagem de Nossa Senhora, juntaram, perceberam que era da mesma imagem e fizeram uma oração a Nossa Senhora, pedindo a ela que eles pudessem pescar algo naquele dia. E aí veio o primeiro milagre de Nossa Senhora Aparecida. Quando lançaram a rede mais uma vez, ela veio repleta de peixes. Lembra muito também o início da pregação de Jesus, lá no capítulo 5 de Lucas. A pregação de Jesus começou também com uma pesca milagrosa, né? E claro, diante de uma coisa dessas, o que vocês fariam? Essa imagem eu não ia tirar da minha casa nunca mais na minha vida. Levaram, lógico, né? Levaram para casa o corpinho com a cabeça, juntaram, né? Mais ou menos. Vocês se lembram que as imagens antigas de Nossa Senhora Aparecida tinham vários terços em volta do pescoço? Quem tem quadros antigos deve se lembrar disso. Era o modo como eles encontraram de segurar a cabecinha de Nossa Senhora. E bem, fizeram ali da casa daquele pescador o seu primeiro oratório. E as pessoas começaram a aparecer para rezar. Muito típico da nossa devoção. Acenderam velas em torno da imagem. A imagem, como era de barro e já tinha perdido a sua policromia porque ficou no fundo do rio, a imagem começou a acolher, a assumir aquela fumaça das velas que eram queimadas próximas. Por isso, ela foi ficando cada vez mais acanelada, enegrecida, né? E as pessoas continuavam rezando. Vários milagres aconteceram a partir daí. A libertação de um escravo, velas que acendiam sozinhas, a imagem que quando era levada para a paróquia de Guaratinguetá, desaparecia e reaparecia outra vez no lugar onde ela foi encontrada, a menina cega que voltou a enxergar, e outros muitos milagres. Quem já foi à Aparecida e já foi à Sala dos Milagres sabe que são inumeráveis, né? Que sinal maravilhoso de Nossa Senhora. E mais uma vez eu pergunto, o que será que Nossa Senhora quer nos dizer com tudo isso? Uma imagem simples, humilde, talvez das mais humildes possíveis, quebrada por cima ainda, né? Que foi perdendo aquela policromia muito própria da cultura europeia. Provavelmente ela era originalmente pintada, perdeu essas cores no fundo do rio e adquiriu uma nova cor, uma cor acanelada, né? Cor de cacau, cor de café, cor de Brasil, né? E isso numa época em que a escravidão era normal no Brasil, né? Nossa Senhora Aparecida foi muito perseguida porque ela rapidamente se transformou na devoção dos escravos no Brasil. Muito rapidamente. E ali a mensagem de Nossa Senhora para nós, né? Quando eu estava lendo os textos bíblicos de hoje, primeira leitura, a rainha Esther, né? Que arriscando a própria vida, intercedeu pelo seu povo que já tinha uma morte certa. A segunda leitura, aquela mulher em dores de parto, talvez um dos momentos mais vulneráveis da vida de uma mulher, seja um momento em que ela dá à luz, né? E naquele momento, na segunda leitura, essa mulher ela ainda é perseguida por um dragão. Segunda leitura de hoje. E o Evangelho, também Nossa Senhora, que aparece, literalmente é Nossa Senhora, né? Que aparece no momento de muita necessidade. Quando eu rezava esses textos, junto com o tema de Nossa Senhora Aparecida, eu pensava, bom, o que une os três textos é uma ocasião de extrema necessidade. É um momento importante. Um momento onde a necessidade faz com que aquelas mulheres peçam a palavra e mudem a história. Até hoje os judeus celebram a festa do Yom Kippur, que tem origem na rainha Esther, um joguinho que se transformou em uma espécie de joguinho popular, onde eles dizem que a sorte do povo muda quando é Deus que age, né? Também um momento de necessidade do Apocalipse,
aquela mulher que está para dar à luz e o dragão que a persegue, e o momento de necessidade das bodas de Caná. E eu rezava perguntando: meu Deus, é verdade. E qual a nossa necessidade hoje? Nós podemos fazer muita teologia e muita literatura sobre a necessidade daquela época do século XVIII, quando Nossa Senhora fez o seu sinal. Falamos da escravidão, podemos falar de uma série de coisas. Agora, hoje, qual é a nossa necessidade hoje para que Nossa Senhora, mais uma vez, peça a palavra e interceda por nós? E eu pensava: meu Deus, é verdade, Nossa Senhora, ela intercede pelo Brasil, mas mais do que isso, né? Ela intercede pelos brasileiros. Não é uma coisa abstrata, é uma coisa muito concreta. E eu fui tentando passar cada etapa da nossa vida, né? Primeiro, Nossa Senhora da Conceição. Ou seja, nessa imagem nós estamos venerando o dogma da Imaculada Conceição de Maria. É o momento em que ela foi concebida sem pecado original no ventre de Santana. É o momento da gestação de Nossa Senhora. Esse é o dogma que está por trás da imagem da Imaculada Conceição. E eu dizia: verdadeiramente, tenho certeza que Nossa Senhora intercede hoje por todas as crianças que estão sendo geradas, né? No mundo que nós estamos vivendo, do descartável, do oportunismo, do egoísmo, em que só vale aquilo que é produtivo, em que dá lucro, as duas pontas da vida humana estão constantemente ameaçadas. A ponta da gestação, por causa do aborto, que cada vez mais vem ganhando espaço e vem sendo justificado por qualquer coisa. Já não se pensa mais numa justificativa grave. Qualquer assunto em vários países já é motivo suficiente para que se pratique o aborto. Isso é uma pena. Numa sociedade em que nós já não somos mais capazes de acolher uma nova vida, nós estamos indo para o buraco. É assim. Quando eu começo a tentar entender as pessoas como peças de xadrez, que eu posso tirar e colocar na hora que eu quiser, quando a vida perde a sua sacralidade, nós estamos indo para o buraco. É assim. E, gente, muitos dizem, né, não, a solução do mundo é diminuir a natalidade. É o contrário. Junto com cada criança que nasce, nasce a possibilidade da solução de um problema. Nós não podemos tratar as pessoas como números. Não é uma coisa de, padre, esse não nasce, mas nasce outro. Não, não é um número, não é uma peça. Cada ser humano é irrepetível. Tem uma graça própria, um dom próprio, uma missão própria neste mundo, um papel a cumprir na história. Essa é a maldade do aborto. Essa é a maldade. Andando um pouquinho mais, saindo do tema da concepção, a gente pode pensar na nossa infância, a infância do Brasil. E também é algo que nós precisamos meditar e discernir quais são as suas necessidades mais urgentes, né? E uma das coisas que me preocupa, a gente fica sempre muito penalizado por todo o tema social, das crianças abandonadas, da pobreza, de tudo isso, né? E isso é uma pena que, de fato, só a caridade fraterna será capaz de salvar, né? E nós queremos ajudar, logicamente, em tudo isso. Mas uma coisa que me preocupa muito é a sensualização das nossas crianças. Meus irmãos, não sei se vocês prestam atenção nisso, mas parece que nós educamos as nossas crianças desde cedo a se preocuparem só com aquilo que é o mais superficial da nossa existência, que é a aparência. Quantas crianças que têm que ir a analista, porque não tem o rostinho estándar da mídia, porque não rebolam como aquela outra, porque não tem aquela roupinha. Vocês estão percebendo como isso é superficial? E isso é sintoma de que nós não estamos ensinando os nossos filhos a ir um pouco mais fundo,
a valorizarem-se por outras coisas, e não só pelo que parecem externamente, e pelo que vestem externamente. Isso é um problema. Olhar para a imagem de Nossa Senhora na sua simplicidade, basicamente só uma camisola, né? Ou seja, não tem nenhum apetrecho, tira a coroa e o manto, foram colocadas depois, e a imagem é tão simples. É uma filha amada de Deus. Ensine o seu filho que ele é um filho amado de Deus. E a partir daí, todos os grandes valores, inclusive, que ele tem um papel neste mundo, uma vocação, muito além dele mesmo, muito além dos seus caprichos, das suas vontades, ele tem uma vocação. Andando um pouquinho mais, chegamos na juventude, né? Eu pessoalmente penso que não existe, atualmente no Brasil, uma faixa etária tão explorada quanto a nossa juventude. A nossa juventude, meus irmãos e irmãs, está se transformando em moeda de troca, em objeto, justamente por ficar na superfície. Olhem as redes sociais. O que se vende nas redes sociais? Corpo e sexo. Não se aposta na juventude pelo que ela pode fazer, pelo que ela pode mudar, pela sua força, pela sua inteligência, pela sua capacidade de projetos, pelo bem que podem fazer ao mundo. Não se dizem aos jovens, não se incentivam sonhos ambiciosos no sentido bom da palavra, sonhos de heroísmo, sonhos de fazer a diferença. Não. Nós vemos uma massa de gente olhando para baixo e andando numa marcha que, sinceramente, que triste. Explorados no seu corpo, explorados na sua juventude, vendendo-se por likes. E quem ganha dinheiro não é ele, é a rede social que o mantém. Chegamos agora na família, né? É interessante como na aparição, no sinal de Nossa Senhora Aparecida, eram as famílias que iam rezar o rosário diante da imagem de Nossa Senhora. E uma coisa que eu tenho que dizer a vocês, família de Deus, olhem-se, escutem-se, conversem. Nós estamos vivendo uma onda agora, onde as pessoas já não querem se olhar nos olhos. Está todo mundo na tela, né? As pessoas já não se escutam mais. Nós não fomos reunidos em família para fazer uma espécie de empresa, para todo mundo comer e não sei o quê. Não! Nós fomos unidos por Deus para nos amar. Então nós não podemos ceder a essa tentação de um ficar tirando férias do outro, né? Vou tirar férias do meu marido, vou tirar férias da minha esposa, vou tirar férias dos meus filhos, vou tirar férias dos meus pais. Não! Olhem-se mais. Deixa eu falar para os casais aqui. Namora, gente. Aproveita. Eu sou padre, não posso. Vocês podem. Namora. Ou seja, aprendam como marido e mulher. Como marido e mulher a estarem juntos, a se olharem, a se compadecerem um do outro, a se ajudarem, a se reapaixonarem. Isso será para os filhos de vocês uma escola de amor insubstituível. Eles só veem descartáveis na televisão, só veem descartáveis pelo lado de fora. Em vocês eles têm que ver o que é autêntico. E agora, andando um pouco mais, eu chego na outra ponta da corda, né? Como nós vivemos um período difícil para os nossos idosos. Cada vez mais se inventam meios mais ascéticos, né? Higiênicos, digamos assim, para deixar os nossos idosos de lado. E isso é irreparável. Porque o idoso tem, só ele tem, experiência de vida, sabedoria, capacidade de transmitir uma tradição. Só os idosos têm isso. Se você quer fazer uma sociedade ser servil, retire delas os idosos.
Você pode reinventar o que você quiser. Os idosos são os garantes da tradição. Por isso, valorizemos os nossos idosos. Aprendamos com eles. Cuidemos deles. Cuidar de um idoso, ter um idoso em casa, é um tesouro. É muito interessante. As tradições monásticas mais antigas, né, chamam os seus monges e monjas idosos de joias. Porque são joias. Não desprezemos isso. Que a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, Nossa Senhora Aparecida, interceda pelos brasileiros deste Brasil, desde o primeiro momento da sua concepção, até o último momento do declínio natural da sua vida, para que nós sejamos em todas essas etapas, plenos de vida, que ela nos consiga a graça de vivermos segundo o Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.